Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 22 de maio de 2020. Espero que esse vídeo seja rápido para falar sobre um assunto que eu já toquei há 2 semanas atrás, a respeito da plutocracia. Eu pessoalmente não me lembro de ter visto alguém usar esse termo tão amplamente quanto eu já uso ele há bem mais de um ano, assim, tanto em vídeos quanto em textos. E de repente eu notei que ultimamente passou-se a se usar com mais frequência. Inclusive muitas pessoas que têm vieses ideológicos razoavelmente parecidos com o meu. Só que para minha surpresa, o termo vem sido usado num sentido errado. Disseminou-se de uma maneira muito rápida o conceito de plutocracia como sendo o governo dos ricos. E infelizmente agora já tomei contato com vários materiais fazendo esse tipo de afirmação completamente equivocada. Está errado. Estão dizendo que plutocracia é a contração dos termos gregos Pluteus e Kratia. E Pluteus significa de fato riqueza. Só que o conceito original não é de Pluteus, é de Pluton, que é oculto, subterrâneo. A plutocracia essencialmente é o governo oculto, não é o governo dos ricos. A confusão é compreensível porque de fato os termos são parecidos. A noção de Pluton em grego é o escondido, subterrâneo. E o Pluteus é riqueza que está escondida no subterrâneo. Então por isso essa confusão. Só que isso aí não faz muito sentido, porque se você chama a plutocracia de governo dos ricos, você está dizendo uma obviedade, porque é praticamente a totalidade de todos os governos que já existiram são exercidos por pessoas ricas. Isso é o normal da humanidade. Os imperadores, os reis, os chefes, a nobreza sempre foi rico. O poder político e o poder econômico sempre esteve associado, até mesmo nos contextos onde governantes de origem bem humilde, mais humilde, chegam ao poder. Pouco antes de eles chegarem a esse poder, eles já estão numa condição econômica muito acima da imensa maioria da sociedade. Você vê, o presidente de origem mais humilde que nós já tivemos no Brasil provavelmente foi o Lula. Mas quando o Lula estava prestes a se tornar o presidente do Brasil, ele já tinha passado por todo um histórico de vida política que já o colocava como lá no 1% mais rico. Então não faz sentido, é uma obviedade falar com plutocracia como o governo dos ricos, porque o governo dos ricos em qualquer lugar do mundo, sempre foi. Não tem novidade nenhuma nesse sentido. O que a plutocracia quer dizer é que, além de ser rico, o governante é oculto. Nós não sabemos quem ele é, ou pelo menos a maior parte da população não sabe quem eles são. E essa é que é a diferença. O termo não faz sentido usar o termo nesse conceito de governo dos ricos. Sabe o que é pior? É que há 2 semanas atrás, quando eu já toquei sobre esse assunto, no finalzinho de um outro vídeo, eu tinha observado, por exemplo, nos verbetes da Wikipedia, que esse erro já estava na nossa Wikipedia em português, mas ainda não estava em inglês e em espanhol. Inclusive, em inglês até corrigia essa confusão, apontando essa conflação de termo. E agora, nos dois, estão repetindo esse mesmo erro. É inacreditável a velocidade com que essa falsificação do conceito se espalhou. O conceito, observe, procura o significado de Plutão, o planeta Plutão, o que quer que seja, que vem do deus grego Plutão, que acabou sendo mais conhecido como Hades, né? E talvez por conta desse processo histórico o conceito ficou um pouco alterado. Por exemplo, o planeta Plutão recebeu esse nome em parte porque ele era um planeta oculto. Plutão não é visível e demorou muito para ser descoberto. Mas o significado essencial é de estar oculto, invisível, não percebido. Caso contrário, se você utiliza apenas o conceito de governo dos ricos, plutocracia é um termo indiferenciado de qualquer outra coisa que esteja usado para apontar essa obviedade que a maioria, a quase totalidade dos governantes que já existiram, são mais ricos que a população. Veja bem, o que você precisa para estar entre o 1% mais rico da população? Você precisa ter um salário de aproximadamente uma renda de mais de 10 mil reais, já está lá perto de 1%. 20 mil com certeza. Portanto, todo e qualquer parlamentar, por exemplo, necessariamente está entre os 1% mais ricos da população, pelo menos em termos de renda. Claro que depende de um tempo para você construir um determinado patrimônio. Mas, por exemplo, se tiver um patrimônio de mais de R$ 1 milhão, você já está numa elite. Patrimônio, digo, você tem uma casa,
em termos de passivos. Não precisa nem ser ativo, não. Se tiver um ativo de mais de um... Nossa senhora, isso aí é uma minoria ínfima. Claro que existe uma brutal diferença entre esses 1% mais ricos. Na realidade, o que insisto em dizer, das pessoas mais pobres de uma sociedade qualquer até a parte de baixo desse 1% mais rico, a distância é menor do que essa parte de baixo para a parte mais alta desse 1% mais rico. A elite plutocrática, eles não são 1% mais ricos, eles são 0,00001% mais ricos. É uma diferença abissal. Mas o mais importante é isso. Se você insiste no conceito de plutocracia como governo dos ricos, o conceito não tem a menor utilidade. Você pode chamar de oligarquias de forma indiferenciada. É um conceito estéril. E eu fico seriamente desconfiado que esse processo de corrupção da palavra, que é recente, começou de um mês para cá, começaram a falar nisso nesse sentido, eu fico seriamente desconfiado que isso foi intencional, para você ocultar ainda mais a plutocracia em si pela distorção do seu conceito. Porque uma das formas que eu já percebi muito claramente de você dificultar a percepção de determinados problemas é você não dar nomes para elas e confundir a linguagem a respeito delas. Aí você começa a falar em plutocracia e a pessoa, em vez de procurar o sentido de haver governo oculto, o que já te coloca a sua disposição psicológica em uma determinada direção, vai e pensa governo dos ricos e fica da mesma bobagem que sempre foi. Ora, bolas. Donald Trump é um bilionário. Todo mundo, sempre foi óbvio que os governantes sempre estiveram associados aos mais ricos. O ponto não é esse. O ponto é saber que esses mais ricos que efetivamente governam, nós não sabemos quem são. E aí sim, não é um simples fato óbvio de todos os governos beneficiarem essa elite mais rica. É o fato muito pior de que esses que efetivamente governam nem sequer são esses mais ricos que a gente vê, que a gente pelo menos sabe os nomes, das quais a gente pelo menos pode fazer alguma reportagem, fazer alguma leitura, fazer alguma cobrança, daqueles dos quais a gente pode votar, ou pelo menos pode difamar abertamente em qualquer situação, existindo algum grau de controle, nem que seja a nível equivalente ao de um paparazzi ou coisa similar. O importante não é o fato de estarem ocultos, é o fato de ninguém saber quem é o Hermílio de Moraes, quem sabe como é que é a cara dele, quem é o José Safra, sabe como é que é a cara do Safra, a cara dos irmãos Marinho. A maioria dos brasileiros não é capaz de reconhecer nenhum deles se vê ele na rua. Esses sim são os plutocratas. E sem falar o fato mais grave ainda, que é perfeitamente possível que exista um nível ainda mais profundo de plutocracia, dos quais nem os nomes a gente sabe. Todo mundo fala a nível mundial dos Rothschild, dos Rockefeller, dos Morgan, dos Band, a esses recentes dos plutocratas como Gates. Mas e se tiver um nível ainda mais oculto, que nem os nomes a gente sabe? Ou seja, a gente tem que ir por aí. E esse processo de distorcer o conceito de plutocracia é verdadeiramente trágico. Mas podem observar e sair rastreando, fazendo buscas no Google datadas para você ver que houve um processo de corrupção desse termo. É só isso. Sou Marcos Valério XR, dia 22 de maio de 2020. Obrigado pela sua atenção.